vamos de comparação entre Itália e Inglaterra. Oi, tudo bem? Depois de 1 ano vivendo na Inglaterra e 2 anos e meio na Itália, eu vim fazer uma comparação sobre os dois países, falar o que eu acho de diferente, o que eu acho de similar, o que eu gosto e o que eu não gosto de cada um deles. Vamos começar pelo custo de vida. Eu tenho a impressão de que a Inglaterra tem o custo de vida mais alto que na Itália. E eu tô fazendo uma comparação justa, comparando, por exemplo, Londres com Milão, tipo, 2 cidades grandes, e Varese com Ellistown, que era onde eu morava, e é onde eu moro agora, que são 2 cidades menores. Então, os aluguéis em Londres são muito mais caros do que os aluguéis em Milão. E também os aluguéis em Ellistown são mais caros que os aluguéis em Varese. Pra vocês terem uma ideia, eu pago mais ou menos a mesma coisa aqui do que eu pagava pra dividir uma casa com outras 4 pessoas em Ellistown. E aqui eu moro sozinha, na minha casinha, tudo meu, uma casa com 1 quarto, uma sala, uma cozinha, enfim, lá eu pagava por 1 quarto só. Por outro lado, eu tinha a impressão de que o mercado na Inglaterra era mais barato, mas depois que eu me mudei, que teve Brexit e guerra e todas as coisas acontecendo, pelo que eu vim ouvindo dos meus amigos e também pelo que eu vi nas minhas últimas viagens, a Inglaterra não tá mais tão barato quanto eu pensava e acho que o mercado está mais ou menos páreo, assim, de preços entre Inglaterra e Itália. Obviamente tem coisas lá que são mais baratas e obviamente tem coisas aqui que são mais baratas, mas eu acho que você gasta basicamente a mesma coisa fazendo uma despesa pra sua casa. Mas antes eu achava a Inglaterra mais barata do que aqui. Eu tinha uma impressão de que a Itália ia ser muito barato, porque todo mundo falava isso, que os mercados eram baratos, mas na realidade não foi essa quando eu cheguei aqui. Eu continuo não achando tão barato quanto deveria, assim. Tem coisas que eu acho bem caras, assim, aqui. Continuando no tema mercado, uma coisa que eu amo na Inglaterra e que eu tenho um pouquinho de raiva aqui na Itália é que na Inglaterra os mercados você encontra de tudo. Várias comidas de outros países, você encontra variedades, você encontra comida congelada de vários tipos. Então, se você quer mussarela sticks, que é aquelas mussarelas fritas, você encontra nuggets, coisas práticas e congeladas, você encontra muito mais fácil do que aqui. Aqui, alimento congelado, alimento processado, assim, é mais difícil de encontrar e também são mais caros, isso são bem mais caros aqui. Eu sinto muita falta porque eu sou uma péssima cozinheira, então eu vivi à base de nuggets e mussarela sticks na Inglaterra e eu sinto muita falta aqui. Outra coisa também são frutas congeladas, eu usava muito pra fazer vitamina, eu comprava fruta congelada, fazia vitamina com leite, e aqui é muito mais difícil de encontrar e também quando encontra são bem mais caras. Por outro lado, a comida aqui na Itália, ela é muito mais saudável, feita em casa, elas são mais naturais, mais caseiras, vamos dizer assim. A Inglaterra não tem uma cultura alimentar muito forte, o que é exatamente o oposto daqui, que a Itália é muito orgulhosa da sua comida nacional, e pizza, pasta e blá blá blá. Como eu falei sobre o custo de vida, também vou falar sobre salário. Aqui na Itália, salários são muito mais baixos que na Inglaterra. Então, o custo de vida é mais alto, mas as pessoas também ganham mais na Inglaterra. Aqui o salário é muito baixo. Vamos dar um exemplo básico, assim, que uma pessoa no mesmo nível de trabalho, no mesmo tipo de emprego, na Inglaterra ganharia mais ou menos... vou converter pra euros, né? Então ela ganharia mais ou menos 2.000 euros. E aqui essa mesma pessoa ganharia 1.500 euros, assim. É uma diferença considerável, 1/4 do salário, né? Os salários na Inglaterra são melhores do que aqui, apesar do custo de vida ser mais alto também. Agora falando sobre cultura, tenho a impressão de que a cultura italiana é muito mais parecida com a cultura brasileira. Até porque a gente teve uma imigração muito grande de italianos, então a gente tá acostumado com o povo falando alto, gesticulando muito, que nem eu. Os ingleses são mais frios, e italiano fala alto, fala bastante. E nesse caso eu acho que a cultura é mais parecida com a nossa, assim. O tipo de culinária também é muito mais parecido com a nossa. Então eu tenho essa impressão de que as pessoas se sentiriam mais confortáveis aqui do que na Inglaterra no sentido de adaptação. Por outro lado, os italianos são muito fechados a outras culturas. Eu tenho essa impressão, eu vivo no norte da Itália, que falam que é onde a cabeça do povo é mais aberta, e que falam que no sul é ainda pior, mas as pessoas são muito fechadas a outras culturas. Então, a Itália, diferente da Inglaterra, não tem tanto imigrante. Assim, tem,
mas a Inglaterra tem muito mais imigrantes de outros países, de outras culturas. A Itália é um pouco mais limitada, um pouco mais fechada. E eles continuam vivendo nos anos 90, assim, eu tenho essa é a impressão de que eu tenho. Aqui é muito mais difícil achar restaurantes de outros países, é muito mais difícil achar mercados de outros países, é muito mais difícil de achar festas de outros países. Na Inglaterra é muito mais fácil. Eu achava guaraná no mercado, no supermercado, tipo o Lidl, que é um supermercado básico, eu achava guaraná. Aqui eu tenho que ir em mercadinhos muito específicos pra achar um guaranazinho. A Itália é muito orgulhosa da sua própria comida, então os restaurantes, a maioria são italianos, é muito difícil achar comida de outros países. Quanto a isso, eu preferia a Inglaterra, porque a Inglaterra é muito plural, como eles receberam muitos imigrantes, tanto que veio o Brexit meio que por causa disso, né? Eles têm mais opções e mais variedades se você procura por isso. Não é impossível achar comida brasileira na Itália, não é impossível, mas é difícil e poucos restaurantes. Continuando nesse tópico, um tópico um pouco delicado é que eu tenho a impressão de que italianos são muito racistas. E eu digo isso por experiência, porque eu escutei umas coisas aqui na Itália que me deixaram um pouco assustadas, vamos dizer assim, e na Inglaterra eu escutava muito menos esse tipo de comentários. Então, voltando no que eu disse, que a Inglaterra tem muito mais tipo de pessoas do que aqui na Itália, isso leva um pouco ao racismo aqui na Itália, o que me deixa um pouco triste. A Itália também é muito mais desorganizada do que a Inglaterra. Eu disse que eles vivem nos anos 90, eles realmente vivem nos anos 90. Tudo que você precisa fazer é no papel. Você precisa ir no lugar com papel impresso, você não pode levar no seu celular, tem que ser tudo impresso, você tem que ir no lugar, nada é feito pela internet. Eu já tive péssimas experiências com isso aqui na Itália. Por outro lado, na Inglaterra, as coisas eram um pouquinho mais avançadas. Tinha coisa que você resolvia por correio, tipo assim, tinha que imprimir? Tinha. Mas você recebia por correio, você assinava tudo por correio e mandava, e chegava. Perfeito. E aqui não, você tem que ligar pra marcar um horário, pra ir no lugar, pra ir em outro lugar, pra ir em outro lugar, pra imprimir o papel pra você conseguir fazer o seu documento. É um caos, assim, generalizado, vamos dizer. E antes de eu falar o último ponto, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, por favor, dá like no vídeo se você gostou, deixa comentários aqui dando sugestões, elogios, críticas, qualquer coisa, dicas pros próximos vídeos, porque eu estou de volta e pretendo responder todo mundo e gravar vídeos mais e mais e mais. E por último ponto é a minha decepção em relação à moda aqui na Itália. A gente sempre ouviu que a Itália é a capital da moda, especificamente Milão é a capital da moda. Eu tenho a impressão de que na Inglaterra, por eles serem mais plurais, por eles terem recebido muita gente, terem corpos diferentes, terem pessoas diferentes, com estilos diferentes, com religiões diferentes, eles têm mais abrangência em relação à vestimenta. Aqui eles têm muita marca de alta costura, obviamente, muitas marcas são italianas, né? Muitas marcas famosas que a gente conhece são italianas. Não existem tamanhos muito grandes, mesmo o G deles não é um G de um tamanho G, vamos dizer assim. E eu, que sou acima do peso, é muito difícil de encontrar roupa, mas por ser a capital da moda, eu achei que fosse ser muito mais fácil encontrar roupa de todos os estilos, todos os tipos, mas não é tão simples assim. Mas eu amo a Itália, eu também amo a Inglaterra, as duas têm pontos positivos, as duas têm pontos negativos. Tudo é uma questão do que você procura ou do que você está aberto a fazer ou a aceitar. Mas as duas são incríveis, têm suas peculiaridades e suas coisas maravilhosas, as suas paisagens, as suas comidas, a sua cultura. E apesar de diferentes, são dois países que me encantam, são dois países que eu voltaria a morar, né, continuo morando aqui, mas voltaria pra Inglaterra e depois voltaria pra Itália, porque eu realmente gosto muito dos dois. E é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e um beijo e tchau!